paz do Senhor Jesus, amados. Aqui é o irmão Renato, canal Hora Teológica, retornando mais uma vez com vocês aqui, aproveitando esse final de semana que agora a temperatura deu uma caída, deu para dar uma relaxada melhor no local fechado, tá mais arejado, ficou melhor, irmãos. Depois de uma semana de muito calor. Aproveitando, nós temos hoje uma indicação, não fiz nenhum tipo de anúncio no Instagram nem no Facebook, o irmão deve ter reparado, mas achei um tempo assim oportuno para fazer uma sugestão de um livro até fininho, né? Em 2 dias, final de semana, quem tem esse livro aqui, o que der ter uma indicação mais para frente, comprar esse livro vai ser de grande valor, até porque o assunto dele é essencial para nós, que vai tratar de eclesiologia, vai tratar do assunto da igreja em si, ok? E antes da gente começar, irmãos, dá aquele like, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Comenta, dá a opinião, dá sugestão, o que vocês querem ver de novidade no canal, o que a gente pode estar colocando aqui. E lembrando que vai ter mais novidades no canal, ok? Mais vídeos temáticos daquele. Exemplo dos puritanos, vamos ter mais outro segundo vídeo, tem outros temas também que vão pintar entre esse mês e o próximo. Então, dá aquela curtida, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, ok? Compartilha, bomba esse vídeo mesmo para o canal não parar, irmãos, para outros vídeos vierem aqui e a gente está notificando vocês, ok? A dica de hoje é essa aqui, ó. Edificados sobre a Rocha. Quem conhece esse livro aqui? Esse livro aqui é da editora Monergismo, ok? Dos autores Gary Crampton e Richard Bacon. Autores não tanto conhecidos, né? Não tem muitas obras traduzidas deles aqui. Mas um livro, assim, excepcional. É um livro fininho, é um livro básico, tá? Para introdução de eclesiologia, sobre o assunto da igreja, né? Tem até um outro livro também, que depois vou tocar nesse assunto também, que vai fazer uma abordagem muito maior sobre o assunto da igreja, que é a Igreja de Cristo. Né? Os irmãos depois procuram, vou ver se depois coloco a descrição dele, que é da editora Cleary. E esse aqui é praticamente um resumo. Né? Você não passa em branco, conhecer mais ou menos o que se refere à verdadeira Igreja de Cristo. Então aqui, o sumário dele diz assim, ó, capítulo 1, a palavra igreja, o significado, a teologia do pacto, a igreja, os 5 significados da palavra igreja, os atributos da igreja, as marcas da verdadeira igreja de Cristo, a autoridade da igreja, os deveres da igreja, a relação entre igreja e Estado, o governo da igreja, os oficiais da igreja, o rito da imposição de mãos. Então, para não desgastar muito a resenha desse livro, para não falar muita coisa, que o livro já é curto, eu vou citar aqui 2 pontos interessantes para os irmãos aqui depois estarem dando uma olhada. E lembrando, irmãos, vou estar botando na descrição, como é um livro só, fica fácil colocar várias opções para os irmãos na descrição aí embaixo, onde você pode adquirir esse livro, ok? Com um preço bastante em conta. Não só na editora, mas também com outras opções que eu vou colocar para vocês aqui. Vamos lá. Olha só o que o autor diz aqui. A palavra inglesa, church, igreja, vem do grego kuriakos, que significa pertencente ao Senhor, curios. As palavras kirk do holandês, kirch no alemão e kirk do escocês, todas vêm da mesma raiz. Contudo, a palavra traduzida por church, igreja, na Bíblia inglesa, vem do grego ecclesia, de onde temos eclesiástico. Mais embaixo vai falar, assim pode-se dizer que a igreja consiste dos eleitos de Deus desde os tempos de Adão, né, que está em Gênesis 3, 15, 21. É óbvio que Israel no Antigo Pacto era a igreja do Antigo Testamento, segundo textos como Atos 7, 38, onde Estevão chama a nação escolhida de a Eclésia do deserto, a qual esteve com o anjo do Senhor, a pré-encarnação da segunda pessoa da Trindade. Vamos lá. Então ele vai delinear aqui, irmãos, o significado da palavra igreja e qual o peso dessa palavra igreja ao longo da história. Né? Vai tratar sobre Israel, quando Deus chamou para o deserto, né? E tratou ali como igreja, a igreja como comunidade. Né? E às vezes assim, a gente usa assim, até alguns termos hoje que a gente ouve, até por questão de negligência, a gente até deixa passar, mas algumas pessoas costumam dizer assim, eu sou a igreja do Senhor. Não. Uma pessoa não se baseia em ser a igreja do Senhor. A igreja é uma comunidade de eleitos, de salvos. Né? Ou então tem até aquela mania de falar assim, vamos à igreja. Né? Porque aí
até muitos, não só de fora como de dentro, têm aquela noção de que igreja é um espaço reservado, né? Um local para se fazer culto, para cultuar o Senhor. E na verdade, aquele espaço ali nada mais é que uma área reservada para culto, para a igreja se reunir. A igreja se reúne, é o povo de Deus, o corpo de Cristo. Caso aquele espaço reservado estiver vazio, né, nada mais é que é um espaço vazio. Não vai ser chamada igreja. Então, essa é a definição de igreja, até porque Abraão, quando ele cultuava o Senhor, não tinha um espaço específico, uma área específica para, né? Ele já dava definições de como cultuava, como a igreja deve cultuar em qualquer área, né? No monte, no deserto, até na igreja primitiva mesmo, no tempo da perseguição, a igreja se reunia, quando não tinha templos para adorar, reunia em cova, né? Em tumba e tudo mais, locais. E é uma coisa que o Senhor nos fez voltar a reaprender a como cultuá-lo, que não só num espaço específico, a plaquinha, a denominação tal, a igreja ali, não. Nesse período de pandemia, né, a igreja precisou se readaptar, vamos dizer assim, cultuar ao ar livre, muitos estão deixando essa prática, nos lares, que é onde também muita coisa começou. Né? Então, assim, a igreja ela transcende o espaço. E uma coisa também interessante, em questão de quem está procurando, irmão Renato, ou até muitos procuram também, irmão, pastores, como é que eu faço para saber onde congregar, verdadeira igreja? Muitos hoje brigam, a verdadeira igreja é aqui. Não, a verdadeira igreja é nossa aqui. Não, todo mundo quer um pedacinho dizendo que Deus está ali. Né? Como se Deus fosse particularidade de ficar na caixinha de sapato, como se fosse particularidade de cada denominação. E nós sabemos que não é. Aqui, quem está aqui vai ser salvo. A outra não vai ser. Então fica essa discussão toda. Na verdade, né, a igreja só é vista como salva, a igreja invisível. Não aquela que tem carteirinha de membro ou que está em todos os cultos. Isso não quer dizer nada, irmãos. Entendeu? Então aqui tem as marcas, e os autores vão delinear as marcas da verdadeira igreja em 4 pontos. Vamos ver aqui. Ele vai falar aqui sobre a unidade da igreja. A igreja de Cristo é uma unidade, a unidade da igreja. Em Efésios 4, 4 a 6, lemos: há somente um corpo, um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. O corpo mencionado, esse texto, é a igreja de Cristo. Então vai falar sobre unidade. E quando nós falamos de unidade, irmãos, não é só unidade nos dias de culto. Estou em comunhão com os irmãos, porque eu estou no dia de Santa Ceia com outros irmãos na igreja. Né? Tem-se ainda esse pensamento. A comunhão não é só dentro da igreja, porque tem muita gente que está em comunhão, fazendo a obra do Senhor, está na igreja, nos cultos e tudo mais, em vários eventos, mas fora, passa na rua, não reconhece o irmão. Independente do irmão não estar na mesma congregação que ele, ou de outra denominação, e às vezes nem fala com ele, irmão. Então, se é de outra igreja, reconhecendo como igreja, é irmão. A paz do Senhor, shalom, graça e paz. Mas às vezes as pessoas não reconhecem, porque não está na igreja, na mesma placa dela, não igreja. Porque a igreja é um único corpo. Então, essa unidade que até Jesus estava orando em João 17. Né? Não é só questão, quem faz parte da denominação que eu estou é meu irmão, os outros não. Não existe isso. Isso não é visto como unidade na igreja. Então, assim, o primeiro ponto é a unidade. O segundo ponto que eles vão delinear é a santidade da igreja, irmãos. A igreja de Cristo é uma igreja santa. E quando se fala igreja santa, não é igreja sem pecado, que todos nós somos pecadores, pecamos até por pensamento, então é impossível dizer que ninguém peca. Agora, a igreja que luta contra o pecado, anuncia a palavra de Deus contra o pecado, ela renuncia o pecado, abomina o pecado, porque sabe que isso ofende a Deus. E a questão da santidade significa estar separado, né? Se separar, se reservar para o Senhor. O terceiro ponto, isso aqui, irmãos, para prestar bastante atenção, se essa igreja, no caso, quem está procurando uma igreja para congregar, são os pontos vitais para saber se é realmente uma igreja, não que seja melhor, mas que seja mais próxima daquilo que Deus requer dela. Então, aqui o terceiro ponto, a catolicidade da igreja. Aqui alguns têm até um certo preconceito quando se fala catolicidade. A palavra católica, né, ela quer dizer uma igreja universal, da mesma linguagem, né, independente de era, de espaço, de tempo, de nação, nós somos a mesma igreja, o mesmo corpo. Então, se o irmão
congrega numa igreja de uma outra denominação lá na África, ele é meu irmão aqui, independente da denominação, né? E o quarto ponto, que também talvez seja um dos pontos vitais, que tem sido muito esquecido hoje, a apostolicidade da igreja. O que é isso, irmão Renato? A igreja é apostólica pelo fato de ser edificada sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, que está em Efésios 2:20, sendo veículos da revelação verbal de Deus. Os apóstolos, bem como os profetas, contribuíram para o fundamento da igreja em Cristo, sendo o suporte principal e a causa do crescimento dela. Se você vê que os elementos principais de uma pregação que deixada pelos apóstolos, qual era o foco principal dos apóstolos? Arrependei-vos. Se a palavra, pregação de cruz, pregação de arrependimento, pregação sobre perdão, pregação sobre pecado, pregação sobre salvação, pregação sobre vida eterna, céu e inferno, entre outros, irmãos. Essa é a verdadeira proclamação da palavra de Deus deixada pelos apóstolos. A apostolicidade. Tem isso na igreja? Então é uma igreja que está realmente se baseando naquilo que os apóstolos deixaram como herança da igreja primitiva para nós. Se a igreja foge disso, irmãos, já pode começar a se preocupar e começar, quem está realmente numa igreja assim, fora dos parâmetros da Bíblia, começar a perceber isso. Que hoje qualquer coisa que, com todo respeito, né, a gente não está aqui falando de ninguém, mas a verdade é essa, foge-se muito da palavra de Deus quando não se prega contra pecado, que tudo é normal, é natural, quando se prega, você não vê mais uma pregação sobre salvação, você vê uma pregação sobre prosperidade, a pregação de motivação. Isso não é a palavra de Deus, irmãos. Então aqui, quem quer saber realmente o que constitui o fundamento da igreja, o que Cristo deixou, irmãos, aqui é a sugestão. É um livrinho fininho, mas é excepcional. Tá bom, irmão? Fica a dica aí. Obrigado por ficar com a gente até agora. Até o próximo vídeo.